E aí, primeiro ano, tranquilo? Aqui, professor Anderson Marques, vamos à videoaula da semana. Pessoal, vamos tratar hoje então dos chamados agentes exógenos que atuam no relevo. Lembra, endo, dentro, exo, fora. São agentes que vão atuar no relevo a partir de fora da superfície, da atmosfera para a superfície. Por que é importante fazer essa ressalva quando a gente for falar disso? Porque nós estudamos nas aulas passadas aí a questão do tectonismo, do abalo sísmico, do vulcanismo. Essas forças são forças internas que influenciam no relevo. Logo, são agentes endógenos, endo, dentro. Hoje nós vamos falar das forças externas que moldam o relevo, ou seja, os agentes exógenos. Esses agentes exógenos, por sua vez, eles podem provocar a fratura, a quebra, a fragmentação da rocha. Nesse caso, provocam o intemperismo e podem provocar o desgaste do solo. Nesse caso, acontece a erosão. Em muitas situações, vai haver uma mistura entre erosão e intemperismo, considerando que o solo ele é formado a partir da fragmentação da rocha. Então, às vezes, esses conceitos são confusos e se misturam. E mesmo quando acontece um tipo de erosão ou tipo de intemperismo, pode ser que ele aconteça associado a outro. E isso a gente vai vendo aqui ao longo da exposição, ok? O intemperismo também é chamado de meteorização e corresponde ao processo pelo qual as rochas são desgastadas na superfície terrestre. E aí são muitas coisas que provocam esse desgaste na rocha da superfície. Por exemplo, o clima, porque calor, vento, frio, chuva vai influenciar. Por consequência, eu já faço o link aqui com o tempo. Esse tempo pode ser meteorológico, essa variação de manifestações climáticas no curto prazo, ou pode ser o tempo cronológico mesmo. Com o passar do tempo, a rocha tende a desgastar mais. O tipo do relevo, aí a atuação da força da gravidade vai ser maior em relevos mais elevados e menor em relevos mais baixos. A rocha-mãe associada à estrutura da própria rocha, uma vez que toda rocha-mãe forma solo, é ela que vai ser desgastada primeiro, e a estrutura dessa rocha-mãe pode mostrar que ela é mais rígida, menos rígida, mais flexível, pode ser mais porosa, menos porosa, enfim, é isso aí. O intemperismo pode ser classificado em físico e químico. Lá na frente eu faço a ressalva do intemperismo biológico, eu comento sobre ele com vocês. No livro não fala do intemperismo biológico, tá? Já estou adiantando isso. Mas começando pelo intemperismo físico. Aqui essa desagregação ela também é chamada de mecânica. Por quê? Porque ela vai estar associada à variação térmica, calor e frio, o calor dilatando a rocha, o frio contraindo, e esse dilata-contrai, associado ao vento que também acomete a própria rocha, vai fazer com que ela fragmente ao longo do tempo. Lógico que isso não é do dia para a noite, certo? E outro fator que é importante é dizer que essa dilatação-contração não vai alterar a estrutura química da rocha. Por isso, a gente chama esse intemperismo de físico. Então, o intemperismo físico acontece quando a rocha é fragmentada sem alteração em sua propriedade química, sobretudo por causa da oscilação de temperatura. Tá certo? Aí, ó, eu disse para vocês que eventualmente pode acontecer mistura, né? O intemperismo químico, ele é provocado pela água. Agora vamos lá, a rocha fragmentou, choveu, a água penetrou, esfriou, congelou essa água lá dentro. A tendência é que essa rocha quebre mais rápido. Aí eu estou falando de uma associação do intemperismo químico com o físico. Mas falando só do químico, você vai associar a água. Mudanças na composição das rochas pela água, que é maior quando a temperatura está elevada. E aí, eu puxei o link para o biológico. Então até aqui, físico, calor e frio, o vento também atuando. Químico, a água, mas, por exemplo, aqui está dizendo assim, ó, alguns organismos vegetais, bactérias e algas penetram nas fraturas liberando ácidos, os quais promovem o intemperismo químico.
A questão é que a maioria dos autores vai associar o intemperismo cometido por seres vivos ao termo intemperismo biológico. Por isso que eu estou fazendo essa ressalva aqui. O intemperismo biológico ele é um tipo de fragmentação da rocha provocado por organismos vivos. E aí pode ser a raiz de uma árvore que penetra na rocha, pode ser o bico de um pássaro procurando minhoca no meio da rocha, que vai fragmentar um fragmento bem pequenininho, mas qualquer fragmentação de rocha é intemperismo. Pode ser uma topeira, pode ser um tatu que, tentando fazer o buraco dele, acaba desgastando rocha também. E pode ser o homem, galera, a mulher, o gay, enfim, o ser humano de um modo geral, que também pode fragmentar a rocha, tá certo? No caso, qualquer ser vivo que atue na fragmentação da rocha provoca o intemperismo biológico. Puxando o link então para a erosão, uma vez que intemperismo, repito, é a fragmentação da rocha, erosão vai ser o desgaste do solo. Todo desgaste no solo é chamado de erosão. E aí, essa erosão, ela sempre vai provocar uma sedimentação, que é um acúmulo de sedimento dessa parte da rocha que foi desgastada, do solo que foi erodido, nos lugares mais baixos. Tem aqui um exemplo de erosão fluvial, rio pluvial é chuva, né? Que mostra um rio cheio de meandro, em um lugar muito plano, meandro é curva de rio, tá? Em que fica claro que nessa planície espalhou-se sedimentos que acabam desviando o curso do rio e tornando ele bem lento. Esses rios geralmente são rios muito velhos, muito antigos, em que o processo de erosão lá na cabeceira do rio, coisa que a gente nem enxerga aqui porque rompe o horizonte, trouxe tanto sedimento que foi depositado aqui que o rio ficou sinuoso, como vocês estão vendo. Então já começo dizendo, o primeiro tipo de erosão é o fluvial, é a erosão provocada pelos rios. Ao longo de seu deslocamento, os rios vão escavando os leitos, como vocês estão vendo aqui, ó. O buraco onde o rio passa, o canal dele, foi provocado pela escavação da própria água do rio mesmo. E aí, quanto mais veloz o rio, quanto mais encachoeirado, maior vai ser o processo erosivo naquele ponto. Quanto mais sinuoso e lento o rio, menor vai ser o processo erosivo, porque já se consolidou praticamente. Aqui tem mais deposição de sedimentos. Enfim, a erosão fluvial acontece quando a água do rio passa e desgasta o solo. Se você encostar aqui e olhar para essa água passando, você vai ver areia, pedrinha rolando com ele. Isso é fragmento de solo que está saindo de um lugar e sendo transportado para outro, geralmente do alto curso do rio para o baixo curso do rio. Ok? A segunda erosão é a pluvial. Essa aqui é provocada pela chuva. A ação da chuva vai ser intensa aonde tem relevo mais inclinado e relevo desmatado. O desmatamento e a inclinação vai dar a perspectiva de deslizamento, por exemplo, da penetração da água no solo em forma de sulcos, provocando essa erosão, e a gente olha e vê um buracão. O nome disso aqui é vossoroca, tá? Então, olha só. É causada pela ação das chuvas, mais intensa aonde chove mais, áreas intertropicais de clima equatorial ou mesmo tropical, e monsônico. Monsônico aqui é na Índia, é um lugar onde acontece uma estação do ano que ela é extremamente chuvosa, depois o resto do ano é seco. Mas enfim, a Ásia das monções vai pegar ali a Índia, Bangladesh, pedaço do Paquistão, enfim, o sul e sudeste da Ásia, nas quais as chuvas são abundantes e as temperaturas elevadas durante todo o ano. Esse processo ocorre em função da circulação de águas. Olha aí quando eu disse que mistura erosão com intemperismo. A água provoca intemperismo químico, não é isso? E o calor e o frio, intemperismo físico. O fato é que, quando eu tenho uma erosão chamada de pluvial, eu vou ter a água atuando no relevo, e esse intemperismo químico provocado pela água vai se misturar com a erosão dita pluvial, a que é provocada pela chuva, e também por sua infiltração no solo.
Então, quanto mais descompactado o solo for, quanto mais íngreme o solo for, quanto mais chover no lugar, quanto menos vegetação natural estiver segurando o solo com suas raízes, esse solo tende a ficar erodido, causando paisagens como vocês estão vendo aí, ou deslamento de terra em encosta de favelas, como acontece geralmente todo começo de ano aqui no Brasil. Ok? A erosão eólica é provocada pelo vento. Galera, isso aqui é tudo fragmento do livro, tá? Então não estranhem a linguagem porque vai ser a mesma do livro de vocês. Quando o vento ele bate em um solo que está relativamente leve, solto, fino, a tendência é que o vento transporte, levante esse solo e transporte para lugares mais baixos do relevo. Aqui tem um exemplo onde tem duna, né? A areia subindo aí, ó, e a gente consegue ver a erosão eólica acontecendo. Mas acontece também quando você vê um carro passando e vê poeira. A poeira é levantada e o vento transporta ela. Ou quando tem tempestade de areia. Enfim, as principais áreas de ocorrência da deflação são os desertos, as áreas semiáridas, os litorais e as regiões desmatadas por queimadas ou para preparação de cultivos. Áreas onde revira-se o solo na hora da aragem e esse solo fica solto e leve. Enfim, o fato é que, aonde os grãos do solo estão pouco consolidados, a tendência é que o vento consiga transportar ele. Tá certo? Próxima erosão, erosão marinha, tem um ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui é exemplo disso, ó. Foi a água do mar que provocou esse furo aqui. E também moldou essa estrutura que está presente aí no litoral. Constitui a ação erosiva do mar ou abrasão marinha, que é o outro nome. Sofre variações em função de diversos elementos, tais como transgressões e regressões marinhas, avanço ou retração da água do mar, que provocam alteração no nível geral dos oceanos. A resistência das rochas, rochas mais resistentes vão demorar mais para serem erodidas, rochas menos resistentes vão sofrer erosão mais fácil. Bom, rocha fragmentada já, porque se for só na rocha, aí é intemperismo químico, lembra? Se for no solo, quer dizer, fragmento de rocha misturado com água, ar, enfim, humus, matéria orgânica e erosão. Às vezes mistura mesmo os conceitos, estranho não. A altitude, o nível dos sedimentos fluviais ali depositados, e aí a gente tem assim algumas atuações da erosão marinha mostrando consequências disso. Por exemplo, ela pode linearizar o litoral, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela pode causar furos em estruturas rochosas, fraturas em estruturas rochosas próximas do litoral, no litoral imediato, né? Mas também podem provocar falésias, como vocês estão vendo aqui, ó. E aí eu tenho que dizer para vocês que existe também uma atuação do vento nisso aqui, da erosão eólica. Mas como está na beira do mar, a água vai avançar, vai bater nesse paredão aqui e vai acabar desgastando rocha também. Tá? Então a erosão marinha atua no sentido de linearizar os litorais. Nesse aspecto, quanto maior for a quantidade de acidentes litorâneos, como golfos, baías, enseadas, penínsulas, mais jovem é a costa. Geralmente costa mais antiga tem a areia mais depositada aí, como vocês estão vendo. Tá? Isso vai explicar, por exemplo, por que tem lugares que a praia não tem areia. Na Europa, tem muitos lugares que não tem areia na praia. E quem quiser tomar banho de mar vai ter que ficar lá no meio da pedra mesmo, enfim. Na erosão marinha, quando um processo destrutivo de degradação de rocha predomina, é possível encontrar formas de relevo como as falésias, que são esses paredões, geralmente arenosos, na beira da praia. Que no Brasil isso aqui é muito comum em Natal, no Rio Grande do Norte. Certo? Pessoal, para encerrar, tem a erosão glacial, que é aquela causada pelo gelo. E o gelo pode causar erosão de duas formas, com a compressão ou com o desgaste mecânico. A compressão ocorre quando se tem a solidificação do gelo entre as fendas das rochas, alargando-as. É esse exemplo aqui, ó. Choveu, encheu de água aqui nas fendas, vem o gelo, dá uma dilatada. Aí quando vier o calor,
esse buraco vai ficar, ó, como vocês estão vendo aí. E o processo vai se repetindo. Essa erosão é glacial, mas também posso falar que tem temperismo químico aqui? Posso, porque a água ajudando na fragmentação da rocha. Se você voltar lá no comecinho dessa videoaula, eu falei sobre isso, tá certo? Mas pode acontecer também o desgaste mecânico. Esse ocorre quando há o deslocamento de massas de gelo sobre as rochas, fragmentando-as em pequenos grãos. Quando você vê uma avalanche dessa aqui, ó, a gente vê em desenho animado, a avalanche descendo, e aí o bichinho fica parado lá, o gelinho bate nele e não acontece nada. Galera, aqui tem centenas, quiçá milhares de toneladas de gelo descendo. E aonde ele desce, ela arrebenta tudo. Então o desgaste mecânico é esse aqui, ó, quando o gelo da avalanche desce e bate nas rochas, quebrando-as. Ok? Bom, ainda no livro, nessa parte de erosão glacial, vai falar o seguinte. Enquanto a erosão fluvial forma o que se denomina vales em V, a erosão glacial forma os vales em U, como na figura ao lado. E aí eu coloquei aqui um exemplo de erosão provocada pela chuva. E aqui embaixo, um exemplo de erosão provocada pelo gelo. E nesse caso, eu tenho uma estrutura mais larga, né, lá embaixo. E nesse caso, eu tenho uma penetração de água do mar nesses vales que invadem lá no interior do continente. Isso aqui é muito comum na Nova Zelândia, na Noruega, na Groenlândia. O nome disso aqui, galera, é fiord. Fiord é uma grande entrada de mar em altas montanhas rochosas, originada por erosão causada pelo gelo de antigo glaciar, de um lugar que era congelado no passado. Os fiordes situam-se principalmente nas costas da Noruega, Groenlândia, Chile e Nova Zelândia, onde são um dos elementos geomorfológicos mais emblemáticos da paisagem, inclusive atraindo muitos turistas que adoram ver essa paisagem, estar em um fiord, navegar nessas águas calmas. Enfim, é isso, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa na aula ao vivo a gente tira dúvidas, tá? Um grande abraço, façam exercício, até mais!